Oremos. Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Eu peço perdão ao Senhor Deus pelos meus pecados. Obrigado por tudo de bom que vem do Senhor, pela vida, pela saúde, pelo alimento. Obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu preciso falar da palavra de Deus para as pessoas, porque Jesus ele veio à Terra, ele nasceu de Maria e veio habitar no nosso meio, nos nossos antigos pais, para que ele nos conduzisse para a vida eterna, nos ensinando como deverias, ou eu devo, ou você deve se preparar para morar no céu com Jesus. Então, ele veio enviado do Pai para nos ensinar as suas verdades. Nós devemos obedecer os ensinamentos de Jesus e seguir as suas verdades, para que nós se tornemos servo do Senhor, o cristão verdadeiro, aquele que obedece os ensinamentos de Jesus. Aquelas pessoas que não obedecem os ensinamentos de Jesus não são cristãos. Muita gente fala que é cristão, mas não cumpre o que está escrito na palavra do Senhor. Por exemplo, quando ele fala uma coisa, por exemplo, Jesus, ele fala algo e alguém fala diferente do que ele nos ensina. Ele disse lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, não pensem que eu vim revogar a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Quer dizer, que Jesus veio cumprir a lei que já existia antes dele vir, porque ele já existia. Quando Jesus nasceu de Maria, ele já existia. Então, ele conhecia todos os mandamentos, todos os ensinamentos, porque ele é Deus. Então, ele disse que não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Mas muitas pessoas falam que Jesus aboliu a lei, que isso não é verdade. Porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou, a lei que foi abolida foi a lei, por exemplo, a gente matava os carneirinhos para oferecer pelo pecado, a gente matava os pombos, as rolinhas, os bois, os bodes, a gente matava, o sacerdote queimava e oferecia a Deus pelos nossos pecados. Então isso aí não existe mais. Não existe mais. Por quê? Porque Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Então, os mandamentos que foram abolidos foram esses mandamentos. Por exemplo, a circuncisão, por exemplo, naquele tempo existia, agora não existe mais. Então, esses são os mandamentos que foram abolidos. Mas as pessoas falam que todos os mandamentos foram abolidos. Não existe isso não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que quando a gente quer comemorar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a gente comemora
através do batismo. A gente se batiza, a gente mergulha, aí o pecado fica na água. Aí quando a gente mergulha, que levanta, que sai da água, a gente está limpo, o pecado acabou. A ressurreição é essa. Então nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus desta maneira, se batizando. E os mandamentos que foram abolidos foram esses mandamentos que você encontra lá no livro de Éfeso, no capítulo 2, no verso 15, que fala o que acontece com os mandamentos que foram abolidos. Mas os mandamentos todos, os 10 mandamentos, os mandamentos de devolver dízimo, os mandamentos que a gente não deve comer alimentos imundos, esses aí não foram abolidos, não. Então Jesus, ele veio ensinar para nós aprender. Por que eu vou dizer que Deus aboliu todos os mandamentos? Jesus aboliu todos os mandamentos. Isso não é verdade. Por quê? Porque Jesus, ele não veio ensinar mentira, ele veio ensinar a verdade. O que é verdade é que é de Jesus. Então, aquelas pessoas que falam que os mandamentos foram abolidos, essas pessoas não têm Jesus. Tem que ler a Bíblia e falar o que está escrito, porque na realidade existem pessoas que estudam a Bíblia, que é formado em teologia, e diz que o domingo é o dia do Senhor, é o dia santo, é o dia do Senhor. Isso não é verdade, isso não existe na Bíblia. A não ser que seja uma Bíblia que a pessoa fez para si, e lá está escrito dessa maneira. Porque a Bíblia é da pessoa, aí a pessoa coloca o que quer, mas a Bíblia original não existe essas coisas de mandamentos abolidos, e que Jesus ressuscitou no domingo, por isso nós vamos santificar o domingo. Isso não existe, não está na Bíblia, não. Eu sou na Bíblia que alguém fez uma Bíblia. A Bíblia verdadeira, a Bíblia original, não ensina assim. Então, eu também falo de alguns leões que a Bíblia revela. Quais são os leões? Tem um leão lá no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 7. O leão que come palha como boi. Também eu falo de um outro leão que anda ao redor do povo procurando alguém para devorar. Esse leão está escrito lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Esse leão que anda ao redor das pessoas procurando alguém para devorar. E tem um leão que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, no verso 5. O leão da tribo de Judá. É para você entender o significado da Bíblia. Porque a Bíblia não é fácil de a gente compreender, não. Você só entende se a gente estudar. Você estuda, aí você vai compreendendo aos poucos. Você vai estudando. Você observa que Jesus disse lá em João, capítulo 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você, estudando a Bíblia, você vai conhecer a verdade, que é Jesus. Aí você vai ser liberto para conhecer todos os acontecimentos. Conhecer as pessoas que falam verdade e as pessoas que falam coisas que não é verdade. Outras pessoas misturam a verdade com mentiras e assim por diante. Você vai entender. Aí se a pessoa não estudar a Bíblia, ela não vai entender nada. Ela não vai conhecer quem está falando a verdade ou não. Só se estudar a Bíblia. Então, os leões, lá do livro de Isaías, o leão que come palha como um boi, é porque antigamente, quando foi a criação, Adão e Eva foram criados, os leões neste tempo comiam palha. Aí depois que veio o pecado, surgiu o pecado, os leões
passaram a se tornar carnívoros. Aí eles comem carne. Essa história que está escrita lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 7. Também você encontra essa lá em Pedro, capítulo 5, verso 8, que o leão que anda ao derredor das pessoas procurando alguém para devorar é o diabo. Por que o diabo? Porque ele procura as pessoas que estão falando palavras que não é verdadeiras, falando da palavra de Deus, misturando com coisas erradas. Essas pessoas, o leão, que é o diabo, anda procurando essas pessoas. Então procurem falar o que é correto, que a Bíblia ensina. E o leão da tribo de Judá, que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso 5, é Jesus, que é o nosso defensor. É que a nossa salvação, é a nossa alegria, a nossa felicidade, é o nosso caminho. Para onde nós vamos, ele acompanha. O poder de Jesus está no meu coração e no seu coração, se você buscar Jesus. Então, esse é o leão da tribo de Judá. Para você entender, a Bíblia, como ela é completa, é repleta de palavras que a gente não vai entender. Porque um leão, outro leão e outro leão. E tem mais leões. Tem um leão que Sansão matou um leão. Tem um leão que o rei Davi matou um leão. E assim por diante. E tem vários leões escritos na palavra de Deus, na Bíblia. Você encontra vários leões. Então é assim. Jesus, ele quer que você se torne uma pessoa que conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Para você ser liberto, tem que conhecer a verdade. Porque se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto. Nunca. Nunca vai ser liberto. Porque existe aquelas mortes que a pessoa morre com pecado sem confessar. Aí a pessoa não pode ser perdoada. A pessoa é perdoada quando a gente confessa o pecado. A pessoa humilha o coração e diz: Senhor, eu sou esse pecador. Assim como o ladrão da cruz, ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Aí o outro ladrão, que estava ao outro lado, ele não se arrependeu, ele não falou com Jesus, ele não disse nada, e apenas ele humilhou a Jesus. Ele disse: se tu és filho de Deus, salva a ti e salva a nós. Foi então, ele humilhou a Jesus. Ele não se humilhou a Jesus. Então, da mesma forma, existem pessoas que se tornam, que se julgam igual Jesus. Como assim? As pessoas que santificam, descansam e guardam o domingo, essas pessoas se julgam igual a Jesus. Então essas pessoas não precisam de Jesus, porque ela se julga igual a Jesus. Jesus, ele atende aquelas pessoas que se humilham a ele, as pessoas que se julgam que é inferior a Jesus. As pessoas que se julgam igual a Jesus, é claro que ele não vai ajudar essas pessoas. Porque se você santifica o domingo, descansa no domingo, guarda o domingo, diz que o domingo é o dia do Senhor, e você não precisa de Jesus, que você já é igual a Ele. Ele diz uma coisa, você diz outra. Ele diz que é para santificar o sábado, guardar o sábado, descansar no sábado. Tem que reverenciar o sábado. Se ele diz que esse é o sábado, não o domingo. Por quê? Porque na Bíblia não tem um dia chamado domingo, você não vai encontrar na Bíblia. A não ser que seja uma Bíblia que você fez. Você fez do seu jeito, colocou o que você quis na Bíblia. Mas a Bíblia original não tem um dia chamado domingo, você não encontra. Então você tem que pedir a Deus humilhação. Senhor, eu sou um pecador, aí eu preciso da tua ajuda, mas é desse sentido. Mas mesmo você pedindo para ele ajudar e você santificando o domingo, dizendo que o dia do Senhor é o domingo, aí você é igual a ele, aí você não precisa dele. Quem precisa de Jesus é eu.
Sou um pecador, sou um coitado, uma pessoa que sou inferior a Jesus. Aí eu preciso dele. Aí se você precisa, você tem que se julgar também. Obedecer o que ele está dizendo. Mesmo que você não obedeça tudo, como os 10 mandamentos. Vamos supor que você não obedece os 10 mandamentos. Mas você pede perdão pelo que você errou, pelo que você não obedeceu. Tem que pedir perdão. Mas a pessoa colocar no coração o dia do Senhor é o domingo. A pessoa dessa não precisa de Jesus. Porque na Bíblia você não vai encontrar um dia santo chamado domingo. É o mesmo caso dos santos. Você conhece vários santos que você encontra em algumas igrejas, vários tipos de santo. Isso não existe. A Bíblia não fala nesse santo. A Bíblia diz o que é santo, o que está escrito na Bíblia, em vários livros, você encontra. Aí eu vou falar um livro, Apocalipse 14:12. Aqui está aí a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Este sim é santo. Se você fizer isso, você é santo. Agora o pessoal fica colocando o nome de santo, santo e não ser mais santo. Isso não existe, na Bíblia não revela nada disso. Este santo. O santo é quando você obedece o que está escrito na palavra de Deus. Quando Jesus ele foi anunciado pelo anjo, que o anjo anunciou a Maria, que ela ia ter um filho, aí ela estranhou porque ela disse que ela não tinha nada com o homem, como é que ela ia ter um filho? Aí o anjo disse que era o Espírito Santo, que vai pousar sobre você e aí vai gerar uma criança. Então, aí ele diz que o ente santo que estava nela, o ente santo que estava em Maria, o ente santo porque na hora que ele pronunciou a palavra, ela estava grávida de Jesus. O ente santo que estava nela, que é Jesus, esse sim é santo. Mas o anjo nunca disse que Maria era santa. O anjo não falou que Maria era ou que é uma santa. O anjo falou o santo que estava nela, que é Jesus. Este sim. Jesus é santo. Então a Bíblia fala sobre o que é santo. O povo fica criando um bocado de santos pela aí que não existe na Bíblia. A palavra de Deus não existe esse santo. Então, a pessoa tem que estudar a Bíblia, como Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É estudando a Bíblia. Todo o sentido, todas as palavras. A palavra de Jesus, ela serve de alimento. Quando Jesus se batizou, aí ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Teve fome. Aí o diabo aparece. Aí fala para Jesus, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus falou para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa segurança, é alimento. Alimento cotidiano mesmo, é alimento espiritual, é todo. Todo tipo de alimento é a palavra do Senhor. Tudo que vem do Senhor, de Jesus, é o nosso alimento. É porque muitas pessoas também falam que quando alguém morre, vai para a glória. Outros falam que a pessoa vai para o seio de Abraão. Outros dizem que a pessoa vai para o céu. Outros dizem que Jesus levou. Outros dizem que Jesus tomou.
Jesus precisava dessa pessoa e levou. Outras pessoas dizem que a pessoa está no céu. Outros dizem que ele foi para o inferno. Ele era muito ruim. Está no inferno. A Bíblia ensina bem direitinho aonde é que as pessoas que morreram ou que vão morrer, onde é que elas ficam, onde é que elas estão. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19. Quando Deus deu a sentença do homem depois do pecado. O homem pecou, aí Deus deu a sentença dele. Do suor do rosto comerás o teu pão, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quer dizer, a pessoa vive aqui na terra até o dia de morrer, comendo as costas do suor do rosto, trabalhando. Se a pessoa é ladrão, aí essa pessoa não está longe de Deus. Se ela é roubo, assaltante, qualquer tipo de ladrão, essa pessoa não tem nada com Deus. Ela não pode nem pensar em salvação. Aí o que acontece? Quando a pessoa morre, ela vai para a terra, virar pó. Todo mundo. E tem o pessoal dizendo que a pessoa vai para a glória, vai para o céu de Abraão, vai para o céu. Não é, a Bíblia não ensina nada disso. Vamos falar a verdade. Vamos conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Libertar eu e você também. Conhecendo a verdade. Por quê? Se você ler a Bíblia, você vai conhecer a verdade. Estudar a Bíblia. Só ler a Bíblia você não vai aprender nada. Você só aprende se você estudar. Você lê um versículo 10 vezes, 8 vezes, 5 vezes, até eu decorar alguma coisa. Por exemplo, Jesus, ele ensinou tudo o que ele disse, você vai fazer o que ele ensinou. Ele disse que tem os mandamentos. Ele disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então Jesus tem os mandamentos. Mas você sabe onde é que estão os mandamentos de Jesus? Claro que todos os mandamentos que estão na Bíblia é de Jesus. Você encontra os mandamentos de Jesus, por exemplo, vou dar aqui uma dica. Livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3 ao 17. Lá você encontra os mandamentos de Jesus. Você encontra os mandamentos de Jesus. Aí você vai seguir estudando os mandamentos para você seguir, obedecer, mesmo que você não obedeça todos, obedeça uma parte. E mais a outra parte que você não obedece, você pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu não guardo os seus mandamentos todos. Eu não guardo os seus mandamentos completos. Agora você não pode colocar outro mandamento no lugar dos mandamentos de Deus. Que você encontra muitas pessoas por aí ensinando mandamentos que não existem na Bíblia. É só estudar a Bíblia que você vai entender. Por exemplo, quando eu assisto na televisão, eu encontro muitos pregadores pregando a palavra de Deus. Mas eles sempre estão mentindo, misturando a verdade de Deus com a mentira. Coisa que não existe na Bíblia, eles ficam falando. Aí essas pessoas, aí todo mundo aceita. Tem muitos pastores na Bíblia, da Bíblia, muitos pastores que você assiste na televisão que são ricos, milionários, fazem uma pregação linda, bonita, mas mentirosa. São ladrões. Então não pode fazer isso. Tem que estudar a Bíblia para entender quando o cara fala a verdade ou mentira. Porque Jesus, ele quer que a pessoa siga as verdades, conheceres a verdade, a verdade. Aí como é que eu vou encontrar uma igreja que prega a verdade? Você encontra na Bíblia. A Bíblia apresenta algumas características de algumas igrejas verdadeiras. É só você procurar na Bíblia. Lá no livro de 1 Timóteo,
Capítulo 3, verso 15. Lá você encontra a igreja do Deus vivo, coluna baluarte da verdade. Coluna do Deus vivo, né? Coluna baluarte da verdade é aquela igreja que é baluarte, ela é forte, que é baluarte. É verdade, só prega a verdade. Lá você encontra na Bíblia. Aí você vai procurar uma igreja que prega mentira, os pregadores ficam falando mentira. Quando você vê uma igreja que santifica o domingo, você já está sabendo que essa igreja não é de Deus. A igreja de Deus não prega domingo, não fala de domingo, porque não existe na Bíblia. A igreja de Deus é a igreja que prega o que está na Bíblia. As igrejas que pregam coisas que não estão na Bíblia não é de Deus. Você vê, observa, quando Jesus ia andando nas águas para se encontrar com os discípulos no mar, aí os discípulos, já era noite, eles viram Jesus, aí eles entenderam que aqui ali era um fantasma. Aí Jesus disse, não se preocupem, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá me encontrar contigo andando sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. Aí Pedro desceu do barco e saiu andando em cima das águas para se encontrar com Jesus. Quando ele foi se aproximando de Jesus, ele afundou. Aí pediu socorro a Jesus, e Jesus pegou na mão dele e levantou ele. Aí Jesus chamou ele homem de pouca fé. Por que foi que Jesus chamou ele homem de pouca fé? Porque quando ele disse para eles que eles acreditavam que aquele vulto era um fantasma, aí Jesus disse, não, sou eu. Aí eles entenderam que era Jesus. Aí Pedro disse, se és tu. Então Pedro não estava acreditando que era Jesus. E Jesus já tinha dito que era ele. Por que ele foi perguntar, se és tu, manda que eu vá me encontrar contigo? Então é por isso que ele afundou. Tem algumas pessoas aí pregando a palavra de Deus e diz que é porque as pessoas olharam para o tempo, o mundo. Pedro olhou para o mundo, aí esqueceu de Jesus e precisava afundar. Não, ele afundou porque ele teve dúvida. Ele apresentou a dúvida logo de começo. Ele disse, se és tu, manda que eu vá me encontrar contigo. Jesus já tinha dito que era ele. Então não existia nenhuma dúvida, não era para ele ter perguntado. É só ele que disse, Senhor, eu quero me encontrar contigo andando sobre as águas. Faz com que aconteça assim, Senhor? Aí, sim. Mas ele disse, és tu? Aí ele fez a mesma coisa que o diabo falou para Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele pronunciou a palavra parecida. Não é a mesma, não é parecido com a palavra do diabo. Então é por isso que ele afundou. É o mesmo caso se eu for falar assim, Jesus, meu Senhor Jesus, se tu tem poder, Senhor, manda que eu me torne uma pessoa feliz. Não posso falar uma palavra assim. Por quê? Eu estou zombando de Jesus. Se tu tens poder, que é certeza ele tem poder. Ele faz o que quer comigo. Eu não posso nem pronunciar a palavra. Por que eu entendo que ele faz o que quer comigo? Porque eu estudo a Bíblia, eu sei que ele faz o que quer comigo com qualquer pessoa. Então ninguém deve pronunciar uma palavra assim. Que a pessoa está zombando de Deus. Jesus é poderoso, é a nossa salvação, é tudo de bom na nossa vida. Não existe nada na terra superior a Jesus, não existe. Nem igual a Jesus. Nós vamos ser santos. Todas as pessoas que vão se tornar santos, não é um santo igual a Jesus, não é um santo igual ao Espírito Santo, não é um santo igual a Deus Pai, não. É santo inferior. E aí você vê, tem umas pessoas pecadores que se julgam a Jesus, porque as pessoas dizem que o dia do Senhor é o domingo, essa pessoa se julga igual a Jesus.
Uma pessoa mentirosa não pode ser igual a Jesus. Nem se ela fosse santa, ela não era igual a Jesus, aí ela é uma pessoa mentirosa e diz que é igual a Jesus. Ai, meu Deus. Só sendo mesmo. Só o poder de Deus transforma a natureza dessas pessoas. Que nós todos devemos obedecer o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que eles trabalham só para uma causa. A causa do ser humano. Quando as pessoas elas pecavam antigamente, no passado, antes de Jesus, elas pecavam, aí matavam um boi e ofereciam pelo pecado daquela pessoa. Matavam um carneiro e ofereciam pelo pecado daquela pessoa. Matavam um pombo, uma rolinha, dependendo da condição do cidadão ou da cidadã. Aí ele ofereceu pelo pecado. Aí quando Jesus morreu na cruz, aí não precisou mais matar boi, nem ovelha, nem nada não. Porque Jesus morreu pelo seu pecado e pelo meu. Mas nós temos que obedecer a Jesus. Porque se nós não obedecer a Jesus, a morte dele não valeu de nada para nós. A morte dele só tem valor para nós se nós obedecer a ele. Eu sou um pecador, você é, mas nós somos pecadores, porque a gente já nasceu do pecado. Nós somos pecadores. Então nós temos que pedir perdão a Deus pelo pecado que nós temos, que já nascemos com esse pecado e continua pecando. Aí tem que pedir perdão a Deus, que ele já perdoa. Mas tem pessoas que se juntam a Jesus, aí não tem condição. Acho que eu acredito que tem pessoas que querem ser mais do que Jesus. A Bíblia é o nosso livro maravilhoso para nós aprender, se preparar para morar com Jesus no céu. Porque na morada de Jesus, ele diz que não é uma maravilha para nós, se nós obedecer a ele. Mas se não obedecer, não vai morar lá, não é? A pessoa fica mentindo, além da pessoa já é condenado, aí fica querendo condenar as outras pessoas. Porque se uma pessoa ensina uma mentira na pregação, aí a pessoa está procurando que as pessoas, os vizinhos, os irmãos, os membros daquela igreja se tornem pecadores, continuando sem ter salvação. Porque a salvação, ela vem de Jesus. Aí você tem que obedecer a Jesus. Só Jesus Cristo salva. Porque se eu não obedecer os ensinamentos de Jesus, eu não tenho salvação. Jesus curou muitos doentes. E tinha poder, ele tinha e tem poder de curar muitos doentes. Ele tinha poder quando ele esteve aqui na terra. Ele não está, o poder de Jesus está aqui. Mas não estava visivelmente. Aí ele curava as pessoas doentes. Ele pedia, Senhor, lembre, eu, servo Bartimeu, lembre-te de mim. Lembre-te de mim quando vier no teu reino. O ladrão da cruz falou para Jesus, Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Então é assim, a mulher estava com 12 anos com fluxo de sangue, pediu ajuda a Jesus só no coração. Ela pediu só no coração, ela não pronunciou a palavra, só pensou no coração, a Jesus curou ela. Era assim. Então é assim ainda. A pessoa se humilha. Porque aquela mulherzinha sofreu. Ela sofreu demais. Mas ela pediu no coração e Jesus curou ela. Você vê a história da viúva de Naim, o filho dela tinha morrido, e aí Jesus ressuscitou o filho dela, a viúva de Naim. E Jesus chegou na casa
sogra de Pedro, ela estava com febre, Jesus curou a febre dela. Então é assim que acontece. Você é feliz ao lado de Jesus, quando você busca ser feliz. Mas você ficar obedecendo coisas que não existem na palavra de Deus, ensinando, pregando, se exaltando, não existe não. Isso aí, você tem que obedecer o que Jesus manda. Sempre eu falo da palavra do Senhor, eu tenho prazer de orientar as pessoas para que elas se tornem servo de Deus, servo de Jesus. A bênção maior que existe no ser humano. Quando a gente recebe essa bênção de Deus, a gente conhece, a gente reconhece que é a bênção que vem de Deus mesmo. Por quê? Porque Deus cuida das pessoas assim. O Aldaizinho tá aí? Obrigado, Senhor.